Fala, meu povo! Aqui esse é o Matemática das Oito, né? O novo programa que eu estou estreando aqui, né? Nessa rede social de meu Deus. Esse programa Matemática das Oito tem como intuito de ajudar você, né? Nos tópicos aí da matemática, seja para qualquer exame que você for prestar. Ah, quero Enem? Temos. Quero concurso público? Temos também. Ah, eu quero fazer um reforço escolar? Nós temos também. Esses assuntos simplesmente vão ajudar você e no que você quiser prestar com relação à matemática, beleza? Bom, eu sou o professor Leandro Mota e eu sou seu professor, vou estar lhe ajudando aí nessa jornada muito show de bola que a gente tem pela frente, fechado? Bom, separei um tema hoje, um tema muito bom, certo? Vou passar aqui para vocês. O tema da aula de hoje vai ser o seguinte: como resolver questões de porcentagem com mais rapidez. Né? Olha só que tema importantíssimo, lembrando que essa é a primeira parte, tá? Vou fazer aí uma sequência de aulas para vocês aqui, tudo bem? E aí a gente chega nesse tema, né? Como resolver questões de porcentagem com mais rapidez, com mais agilidade. Então, se você for fazer uma prova, né, e você se depara com uma questão de porcentagem, seria muito interessante se você resolvesse essas questões com muito mais agilidade. Afinal de contas, tem tópicos, né, um pouco mais densos da matemática que precisam um pouco mais de tempo. Então, se você economiza tempo aqui, aí você já vai ganhar tempo lá, né? E aí vai dar tudo certo, né? Porque você vai equacionar bem esse gerenciamento do tempo. E eu quero muito isso para você. Fechado? Vamos lá, então. Vamos começar aqui a nossa aulinha de hoje, beleza? Só um detalhe também, né? O seu concorrente, ele pode até aprender a resolver aqui questões de porcentagem. O problema é que ele vai resolver isso de repente no método comum aí, vai perder um tempo, né? E quando chegar as questões difíceis, ele pode se embananar todo, beleza? Bora então para a aula, gente, sem mais delongas. E aí eu vou começar com o seguinte, preste bem atenção. Eu vou dividir aqui, basicamente, a nossa aula em três partes, tá bom? Eu vou dizer para você, eu vou explicar para você, primeiramente, o que você não vai fazer. Exatamente. Então, eu vou explicar, vou encher aqui a lousa já já, tá? Vou encher a lousa aqui já já, certo? E eu vou explicar para você aqui, ó, aqui, perdão, o que que você não vai fazer, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou colocar um apanhado geral sobre porcentagem, beleza? A gente vai entender o que que é essa tal dessa porcentagem aí, e depois eu entro no que eu quero entrar, tá bom? Vamos lá então. Setinha aqui, escrevendo aqui porcentagem, porcentagem, show de bola. Fazer um caqueadinho aqui para ficar bonito, pronto. Show de bola. Pessoal, o que que é essa tal dessa porcentagem, hein? Bom, porcentagem nada mais é que qualquer número, vou colocar aqui, ó, N, esse N significa qualquer número, eu peguei a inicial, tudo bem? Qualquer número dividido por 100, certo? Então, bora recapitular aqui rapidinho. Porcentagem nada mais é que uma divisão por 100, fechado? É uma divisão que o de baixo, o denominador é 100, tá bom? E aqui a gente não pode se esquecer que a porcentagem tem uma simbologia. O símbolo de porcentagem é esse aqui. É esse aqui que eu coloquei do lado, fechado? Bom, só que aí, gente, a gente tem algumas maneiras da gente representar a porcentagem. A gente tem a maneira simbólica, olha só, maneira simbólica. Nós temos a maneira em forma de uma fração. Ah, posso representar em forma de fração? Pode, tá? E nós temos aqui também a forma decimal, certo? A forma decimal que eu já vou lhe explicar como é que vai funcionar isso aqui, tá bom? Só dividir aqui para ficar bem organizadinho. Beleza. Então, como é que vai funcionar a forma simbólica? A forma simbólica vai ter a ver com esse símbolo que eu coloquei aqui para você, tá? Opa.
vai ter a ver com esse símbolo que eu coloquei aqui para você. Só um minuto. Aqui. Essa é a forma simbólica. Então, por exemplo, se eu quero escrever 1%, eu vou colocar aí o 1 ao lado dessa simbologia. E você já deve estar acostumado a ver isso por aí, né? A gente, por exemplo, está em época de eleição, isso aí é uma das coisas que você mais está vendo, né? Ah, porque a pesquisa tal está dizendo que o candidato A tem tantos por cento que pode se eleger, o candidato B tem tantos por cento que pode se eleger, né? Então, isso a gente está vendo nesse período, né? Bastante, correto? Essa maneira simbólica. Só que não para por aí. A gente também tem a maneira fracionária, né? Ou seja, na forma de uma fração. Então, olha só. Se a porcentagem é uma divisão por 100, eu vou pegar aqui, então, esse 1 aqui, ó, e colocar ele sobre 100. Beleza? Então, 1 sobre 100 fica sendo 1%, dá no mesmo. Tudo bem? Então, a maneira simbólica, temos a maneira em forma de fração e nós temos também a maneira decimal. Aqui nós vamos ter uma divisão por 100. E uma divisão por 100 você vai colocar duas casas decimais, certo? Não se esqueça que número decimal é aquele número que tem vírgula, tudo bem? Então a gente vai colocar aí duas casinhas decimais para ele, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, 0,01. Eu tenho aqui duas casas depois da vírgula, então tá tudo certo. Tá? Recapitulando, gente, porcentagem. A porcentagem, certo? É um tópico que tem esse símbolo bem aqui, conhecidíssimo, né, por todos. A porcentagem nada mais é que uma divisão por 100, certo? E a porcentagem eu posso dividir ela de três maneiras. A primeira maneira é a forma simbólica, a segunda maneira é através de uma fração e a terceira maneira através de um número decimal, ou seja, o número que tem vírgula. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola, galerinha. Só que aí entra o tópico aqui desse slide. Você não vai fazer desse jeito. Eu só vou colocar para contextualizar você e fazer o desfecho lá no final. Beleza? Vamos lá. Por exemplo, eu vou querer aqui, só para citar um exemplo, eu vou querer aqui 1% de 200. Vou pegar um valor aleatório, um valor até fácil, só para a gente entender, tá? Pessoal, 1% de 200. Bom, o que seria 1% de 200? Vamos pensar um pouquinho acerca desse 200. Você concorda comigo que 200 é o valor total? 200 é o valor total. E isso em porcentagem significa dizer, né, o valor total é o quê? O valor total é 100%. Lembra que vai de 1 até 100. Fechado? Então, olha só. Eu sei que esse 200 aqui corresponde ao valor total. E em porcentagem, o valor total é 100%. Pronto. Estou relacionando aqui esses dois números, né? Essas duas grandezas, tá? Bom, e o que que eu quero disso tudo? Eu quero somente 1%. Eu quero essa fatia de 1% aí. Quanto é que será que dá? É isso que eu quero saber, tá bom? Então, 1%, eu quero saber quanto é que dá. Por isso que eu vou chamar aqui, ó, esse valor de xzinho, né, que é um valor desconhecido, justamente porque eu quero saber, certo? Bom, regrinha de 3. Regrinha de 3. O que é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar aqui, ó, cruzado, certo? Bom, o x multiplica o 100, que vai ficar 100 vezes x, que é 100x, igual, aí nós temos aqui uma vez 200. Uma vez 200 é 200. Tranquilo? Show de bola até aqui, tudo certo? Então vamos lá, vamos continuar. Bom, esse 100 aqui, ó, esse 100 bem aqui, ele está multiplicando. Ele passa para o outro lado, dividindo. Então, aqui vai ficar x igual a 200 dividido por 100. Olha só.
Olha só que tranquilo, né? Vamos lá. Bom, gente, dá para a gente fazer uma série de simplificações aí, né? Por exemplo, esse zero aqui, ó, eu posso cancelar com esse zero aqui. Esse zero bem aqui, eu posso cancelar com esse zero aqui. O que foi que sobrou? Aqui eu vou fazer aqui no cantinho. Sobrou 2 dividido por um. Pessoal, 2 dividido por um é quanto? É o próprio 2. Que eu estou fazendo ali, aqui no cantinho, aqui embaixo. Certo? Então, logo a gente chega na seguinte conclusão, que o x vai ser igual a 2. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos recapitular tudo isso. Eu estou dizendo que 1% de 200 é 2, certo? Só que tem um detalhe, galerinha. Eu não sei se vocês perceberam tudo que a gente fez aqui. Olha só o que a gente fez. A gente primeiro interpretou a questão, certo? E olha que eu coloquei um exemplo relativamente fácil, né? Já pensou se eu coloco um exemplo mais elaborado? Mas não, eu coloquei um exemplo simples, tá? Eu modelei aqui na forma de regra de 3. Depois eu apliquei aqui, ó, as propriedades da regra de 3, né? Para que isso? Para isso formar uma equação, para depois eu aplicar as regras da equação, para depois eu chegar no resultado. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: para eu calcular essa porcentagem, eu sei que você entendeu, eu sei que você já até pode saber isso aqui, mas não ficou muito grande? Ficou grande, né? É simples, é 1% só de 200. Eu preciso fazer tudo isso. Eu preciso gastar aqui, ó. Eu preciso gastar uma folha para fazer isso? Não. É exatamente por isso que eu coloquei esse tópico bem aqui nesse slide. Você não vai fazer desse jeito. Só se for um caso muito peculiar que você tenha que fazer desse jeito. Mas caso contrário, não faça desse jeito. Tudo bem? Então esse aqui é o modelo de como você não deve fazer, certo? Não deve fazer, tá bom? Só que aí a gente vai melhorar um pouquinho. Esse modelo aqui, desse slide, ele é demorado. Agora a gente vai enxugar um pouco. A gente vai tirar algumas coisas aí para que não fique tão demorado, certo? Então vamos lá. Próximo slide. E o próximo slide eu coloquei que está quase bom. A gente vai enxugar muita coisa, vai melhorar muita coisa. A gente vai aumentar a agilidade, mas ainda não tá bom. Tá só quase bom, tá certo? Então vamos lá. Se eu quiser pegar aqui 1%, foi 1%, não foi? Isso. Tá. 1% de 200. 1% de 200. Se eu quiser colocar desse jeito. Aí a galera da matemática começou a inventar alguns artifícios, né, para ver se facilitava. Que artifícios são esses? Começaram a inventar o seguinte: bom, nós temos aqui 1%, beleza, aí eu já entendi. De 200 também entendi. Que esse D aqui, começaram a dizer o seguinte: esse D, ele significa multiplicação. Esse D, ele significa uma continha de vezes, certo? Ah, então aí ficou fácil demais montar, não é isso? Então vamos lá, vamos tentar montar agora desse jeito. 1%, bom, devo fazer aqui para você o seguinte: 1% nada mais é que 1 sobre 100. A gente viu isso aqui, ó. Bem aqui, ó. 1% é a mesma coisa que 1 sobre 100. A gente já conversou sobre isso. Ok, sabendo disso, então eu vou colocar esse 1% que aparece bem aqui na forma de fração também. Então vai ficar 1 sobre 100. Bom, mas esse D aqui, essa preposição da língua portuguesa D, não significa conta de vezes, não significa uma multiplicação? Então eu vou colocar uma multiplicação aqui. Lembrando que eu posso colocar o pontinho ou esse xizinho aí, é a mesma coisa, tá? Tudo significa multiplicação. De quanto? De 200. De 200. Aí o que foi que eu acabei de montar, meu povo? Eu montei aqui uma multiplicação de fração. Como é que a gente resolve isso? Bom,
o de cima multiplica com o de cima e o de baixo multiplica com o de baixo. Meu Deus, não tem ninguém aqui embaixo do 200. Aí você pode considerar que é o número 1. Mas eu não estou vendo, mas considere que é 1 que ele está ali. Tudo bem? Então, bora lá, bora fazer esse cálculo. Bora fazer esse cálculo. 1 vezes 200, isso aqui dá, com cálculo hiper complexo, né? Isso aqui vai dar 200, certo? 100 vezes o 1 aqui, né? Vai dar 100. Aí você começa a perceber o seguinte, essa divisão aqui, eu já vi ela em algum lugar. Eu já vi ela em algum lugar. Ó ela aqui, ó. Ó ela bem aqui, certo? Então tudo indica que vai dar o mesmo resultado, por mais que a gente tenha pegado alguns atalhos, certo? Então vamos lá. Esse zero cancela com esse zero cancela com esse zero, e olha só, vai ficar 2 dividido por um. E 2 dividido por um é quanto? É 2. Então olha só, a mesma resposta, 1% de 200, 2. Igualzinho como a gente chegou bem aqui, ó, no primeiro caso. Só que tem uma diferença entre esses dois casos. Nessa tela que a gente está aqui, a gente gastou uma linha para fazer. Aliás, uma linha não, perdão. A gente gastou uma página inteira quase aí. Uma página aqui no centro, certo? Para resolver um cálculo que é simples. Já nesse segundo slide aqui, a gente já gastou metadinha da folha. Tudo bem? Então já foi mais rápido. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Tá quase bom, mas ainda não tá o ideal, gente. Mas a gente está caminhando para lá, certo? Lembra que o intuito dessa aula é fazer com que você calcule porcentagem com mais rapidez, com mais agilidade, beleza? Aqui melhorou, mas ainda não está, né? Ainda não está 100%. Bora para o próximo. E aí, agora sim, finalmente a gente chega aqui, ó. Finalmente a gente chega nessa parte, é uma parte que eu convido você a prestar bastante atenção. Porque chegou o momento que você vai calcular as coisas, ó, de cabeça. Você vai calcular de cabeça isso aqui. Tudo que a gente fez, esse cálculo aqui, ó, daqui do primeiro slide, certo? O cálculo do segundo slide, a gente não vai usar isso aí, não. A gente vai fazer essas porcentagens, ó, de cabeça, beleza? Por isso que é muito mais rápido. Então, eu vou colocar aqui a mesma porcentagem que a gente estava fazendo agora, que é 1% de quanto? 1% de 200. Eu vou deixar aqui em stand-by, certo? Galerinha, a gente começa a observar alguns padrões na matemática, certo? Tem algumas coisas na matemática que elas sempre vão acontecendo, certo? Elas sempre vão acontecendo. E aí a gente começou a observar o seguinte, toda vez que a gente calcula 1%, sempre acontece uma coisinha. E essa coisinha eu vou colocar aqui para vocês. Essa coisinha, inclusive, vai virar o método para a gente resolver isso de maneira rápida, tá? Vou colocar entre aspas aqui, ó. É o seguinte: toda vez, toda vez que a porcentagem for 1%, você vai agir da seguinte maneira: você vai andar com a vírgula, andar com a vírgula. Opa, deixa eu apagar aqui. Você vai andar com a vírgula duas casas para a esquerda. Você vai andar, você vai andar com a vírgula duas casas para a esquerda. Toda vez que for 1%, não perde tempo. Ande duas casas para a esquerda, tudo certo. É a única coisa que você tem que fazer. Você não tem que perder calculando, fazendo regra de três, nada disso. Ande duas casas para a esquerda e aí vai dar tudo certo, tá bom? Só lembrando, só para fazer um lembrete aqui para vocês, vou colocar um número aleatório aqui, sei lá, um número aleatório. Pronto, esse número aqui. Lembra que
a gente tem a vírgula aqui, certo? Andar essas casas significa que a gente vai andar número por número. Por exemplo, aqui eu andei 3, ó. Estou andando 4, estou andando 5, tudo bem? Funciona mais ou menos assim. Então, se ele diz para a gente andar 2 casas para a esquerda, a gente só vai andar aqui, ó, 1, 2 casas para a esquerda, a vírgula vai ficar aqui, certo? Então, bora lá. Vou repetir esse nosso exemplinho aqui, né, que já virou um exemplo clássico. Só apagar aqui e ajeitar. Vou colocar como se fosse uma letra A. Letra A, 1% de, de 200. Certo? 1% de 200 está aí na nossa frente. Espera aí. Eu estou falando, vou até grifar isso aqui. Vou até grifar isso aqui porque é importante. Meu irmão, eu estou tratando de 1%. Se eu estou tratando de 1%, isso aqui, essa regrinha aqui que vai valer para gente. E essa regrinha diz o quê? Ande, meu filho, 2 casas para a esquerda. É só isso que você tem que fazer na vida, tá? É só isso. Apareceu 1%, é só isso, tá bom? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar aqui a canetinha, olha só. É 200? É 200. Então, eu vou colocar o 200 aqui. E a vírgula que está aqui no final, eu vou andar 1, 2 casas para a esquerda. Andando 2 casas para a esquerda, isso aqui vai ser igual a 2. Cara, isso é sensacional, irmão. Isso aqui é sensacional. É porque você ainda. Os primeiros exemplos ainda não caem muito a ficha. Alguns caem, alguns ficam, meu Deus, como é que alguém nunca me disse isso? Mas calma, que as coisas vão melhorar ainda mais. Preste atenção. Olha só. Vou fazer uma letra B aqui para ficar bem claro para você. Vamos lá. Letra B. Vou colocar aqui 1% de. Aí eu vou pegar um valor aleatório também, sei lá, 500. Beleza, show de bola. 1% de quinhentão aí dá para a gente fazer de uma maneira tranquila. Como? Pô, 500. E se é 1%, eu ando 2 casas para a esquerda. 1, 2. A vírgula fica aqui. Logo, 1% de 500 é 5. Irmão, irmão, já tô sentindo que você tá diferente, irmão. Você não tava assim quando você começou a aula, irmão. Vamos lá, vamos para cima que tá só começando, tá? Tá só começando. Bora lá. Vou fazer aqui uma letra C. E nessa letra C, eu quero que você faça de cabeça. Enquanto eu vou escrevendo aqui, ó, você vai fazendo aí de cabeça. Fechado? Vamos lá. 1% de 1% de 2.000. Não precisa nem pausar o vídeo, não, gente. Tenho certeza que vocês já estão fazendo aí de cabeça. 1% de 2.000, quanto é que vai ficar? Hein? Exatamente, galera. Vai ficar 20. E a gente fez isso sem gastar nem mesmo uma linha, né? Só respondendo de cabeça. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma letra D aqui, só que essa letra D eu não vou escrever nada, pelo menos por enquanto. Eu quero que você diga para mim quanto é 1% de 10.000. Vai lá, 1% de 10.000. Até que dá 1% de 10.000? Fácil, né? Anda 2 casas para a esquerda, então é 100. Acabou a história, gente. Tá liquidado isso aqui, certo? Então vamos fazer uma recapitulação rapidola só para a gente ver se a gente entendeu mesmo, tá? Deixa eu voltar os slides aqui. Isso aqui é o Matemática das 8, novo programa para vocês aí, ó. Programa Chuchu, beleza? Vamos lá. Como resolver as questões de porcentagem com rapidez? Eu mostrei aqui o primeiro slide, né? Fiz aqui um pequeno resumo do que é a porcentagem, as 3 maneiras que a gente tem para representar a porcentagem. Eu coloquei aqui um modo de resolução de porcentagem. E esse módulo aqui, ó, esse modo aqui você não vai usar, tá? A não ser que seja uma questão muito específica,
tá bom? Mas esse aqui, ó, você não vai usar, senão você vai perder tempo. Fechado? Então, o que aconteceu nesse modo aqui? A gente armou, certo? A gente modelou, a gente aplicou uma regra de três para cair numa equação, para a gente resolver a equação, para depois chegar no resultado. A gente gastou uma linha para isso, né? Então, a gente não quer demorar muito. O intuito da aula de hoje é fazer com agilidade. 2, tá quase bom. Tá melhor do que o anterior, mas ainda não tá do jeito que a gente quer. O que que a gente fez? Bom, a gente chamou esse D, essa preposição aqui, D, de uma multiplicação, né? Aí ficou 1% aqui, né, de 200. Aí a gente multiplicou numerador com numerador, denominador com denominador, e aí a gente chegou aqui, ó, no resultado 2. Já melhorou muito. Já está assim bem mais rápido. Só que a gente quer ir além. A gente quer que você calcule isso de cabeça. Imagina na prova lá, seja do Enem, seja no seu concurso, você pegando a prova, aí você olha e já fala. Você olha a prova e já fala quanto é que deu. Não, isso aí já é demais, sabe? Em alguns segundos, né? No máximo 1 minuto aí para você calcular essa porcentagem. É isso que a gente quer e foi isso que eu expliquei aqui nesse slide. Para você calcular 1% de qualquer coisa, e detalhe, galerinha, isso que eu estou falando, essa regrinha aqui, ela só serve para 1%, tá bom? Então, para você calcular 1% de qualquer coisa, basta você andar, ó, 2 casinhas para a esquerda com a vírgula. É só isso, acabou. É só isso, tá bom? 1% de 200, anda 2 casinhas, é 2. 1% de 500, anda 2 casinhas, é 5. Ah, 1% de 2.000, anda 2 casinhas, meu filho, dá 20. Né? 1% de 10.000, anda 2 casinhas, é 100. Beleza? Simples assim, a gente está conseguindo resolver isso aí em poucos segundos, tá bom? Bom, tá tudo muito lindo, tudo muito legal, né? Eu espero que você tenha conseguido pegar tudo aqui, certo? Só que tem um detalhe. Já caiu em prova isso? Já caiu em algum concurso, em algum vestibular? Sim, já caiu em prova. Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui. Tá, beleza. Já caiu em prova, certo? Essa é uma questão que caiu em prova, de várias que eu poderia trazer aqui. Essa questão era um pouquinho maior e eu dei uma enxugada nela, né? Para poder caber direitinho aí, certo? É uma questão que a gente vai resolver, tá bom? Vamos lá, meu povo. A questão diz o seguinte. Vou pegar o laserzinho aqui. Vamos lá. Um produto de R$ 5.000 sofreu um desconto. De quantos por cento? 4%, certo? Após esse desconto, certo? Após esse desconto, o produto está custando quantos reais? O produto valia R$ 5.000. Aqui, ó, R$ 5.000 o produto. Teve um desconto. O que aconteceu lá? Teve um desconto de quantos por cento? 4%, certo? E aí, a gente quer saber quanto é que está custando depois desse desconto. Quanto é que será que está custando, né, esse produto com esse desconto? Bom, se você fosse fazer de um jeito, né, tradicional, normalzão lá e tal, ia ficar um pouco, daria um pouquinho de trabalho, né? Você ia fazer uma regra de três ou não sei o quê, enfim, um monte de coisa. Só que aí você lembra o seguinte, você aprendeu, irmão, a calcular 1%. E se você aprendeu a calcular 1%, meu irmão, você sabe qualquer porcentagem. Você sabe qualquer porcentagem, tá? Né? Vamos lá, então. Eu quero 1% de 5.000. Fala para mim de cabeça quanto é 1% de 5.000. 50. Muito bom. 50. Ele quer 50? Ele quer 1%, aliás, perdão, ele quer saber 1%? Não, ele quer saber 4. Mas você já tem 1% aqui. Então, basta você pegar esse valor e multiplicar por quanto? Por 4, meu filho. Aí acabou a questão. Aí vira humilhação. 50 vezes 4 é 200. Esse foi o valor do desconto. Ele não quer saber quanto foi o valor do desconto, ele quer saber o preço após o desconto, certo? Então, se era 5.000,
Obviamente que agora está custando 4.800. Beleza? Show de bola? Pessoal, veja o quanto é importante, né, esse tópico de porcentagem e mais ainda, o quanto é importante você saber calcular a porcentagem com agilidade. Tranquilo? Eu espero do fundo do coração que eu tenha te ajudado, que eu tenha sido útil, né? E eu vou estar trazendo esses tópicos aqui para a gente discutir junto nesse programinha aqui, ó, top que eu estou iniciando, certo? Que se chama Matemática do Ouro. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Comenta se gostou, curte, tá certo? E a gente se encontra na próxima aula. Valeu, galera. Até a próxima.